Como saber se um sonho é de Deus, se um sonho vem de Deus, se um sonho é uma revelação? Como saber se esse sonho é um aviso vindo de Deus? Tudo isso eu vou tentar explicar nesse vídeo. Meu nome é Thaís Vargas e esse assunto de sonhos é um assunto que as pessoas procuram muito, mas que a maioria das pessoas, das igrejas, não falam muito. E é por isso que eu estou trazendo esse tipo de vídeo. E já começo explicando que existem alguns tipos de sonhos. Sonhos da mente ou sonhos da alma. Sonhos do inimigo, sonhos de Deus e sonhos de barriga cheia. Então tem esses tipos de sonho. Sonho da alma, sonho da mente é quando você está com um problema ali que você está querendo resolver, você está preocupado. Aí você sempre está sonhando com aquilo, você lembra daquilo. Então é um sonho da mente, um sonho da alma, pode-se dizer assim. Que daí não é qualquer pessoa que vai saber interpretar, somente você mesmo e o Espírito Santo vai saber interpretar aquele sonho da alma. E tem o sonho do inimigo. O sonho do inimigo geralmente é acompanhado de medo, muito medo. Então, as emoções que você sentir dentro do sonho, isso vai definir o que é o sonho do inimigo, o sonho de Deus. O sonho de Deus geralmente é um sonho que é bem detalhista, sabe? Tem muitos detalhes, você vai lembrar de tudo, você vai lembrar dos detalhes. Vai ser um sonho bem nítido e não vai ser um sonho tão confuso. E o sonho de barriga cheia. O sonho de barriga cheia é quando você come muito, aí você vai dormir, aí você tem um monte de sonho confuso, sem pé nem cabeça. Então, esses são os 4 tipos de sonho que eu tô falando aqui. Mas podem existir mais. Mas, os sonhos de Deus, eu quero salientar aqui que nem sempre o sonho de Deus é nítido. Eu já tive sonhos que eu só escutei a voz, algo falando, e também não foi muito claro. E daí, quando eu acordei, eu falei, esse assunto, aí veio esse assunto na minha mente, porque eu escutei dormindo aquele assunto, pessoas conversando sobre algo. Aí eu falei, eu tenho que orar em relação a isso. Aí, no mesmo dia, acontece algo relacionado àquele assunto. Então, já aconteceu comigo algumas vezes. Também já aconteceu de eu estar sonhando a noite inteira com uma pessoa ou com uma família, e daí no dia, quando eu acordei, nesse dia veio alguma notícia de uma situação difícil que aquela família enfrentou, alguma coisa, que não era legal, uma coisa difícil. Então era o que? Deus me levantando, durante a noite, para lembrar daquela família, para eu orar por aquela família, porque eles estavam com algum problema ou estava acontecendo alguma coisa de muita tristeza naquela família. Então Deus, ele também vai mandar o seu recado, porém eu acredito que há uma guerra espiritual do inimigo tentando impedir dos sonhos chegar até nós. E também vai depender da nossa consagração, da nossa busca, da nossa oração. Quanto mais a gente ora, eu creio que a gente vai receber muito mais sonhos. Eu creio nisso. Porém, eu creio que cada um, Deus fala de uma forma. Tem pessoas que vão receber mensagens de Deus através de visões acordado, e outras pessoas vão receber dormindo. Então, tem pessoas que vão receber de outras formas, através da revelação na palavra dele, na Bíblia, e de outras formas, de outras situações, alguém falando, Deus fala de várias formas. Então, o sonho, na verdade, ele é uma visão, só que a pessoa está dormindo. Então, muitas pessoas têm visão aberta, acordado, e outras pessoas não têm. Outras pessoas só têm visão enquanto está dormindo, que é a hora que a gente está calado, a hora que a gente está dormindo. A gente está totalmente ali, entregue para Deus falar conosco. Então, quando você for dormir, você faz uma oração, peça Espírito Santo, conduza a minha noite, fala comigo através de sonhos proféticos, sonhos de revelação. Então,
dentro dos sonhos de Deus, eu acredito que há os sonhos proféticos, que são sonhos muito nítidos, detalhistas, que você fica gravado em você. O sonho, quando é de Deus, ele fica gravado em você, você nunca mais esquece. Há sonhos que eu tive há muito tempo e eu lembro até hoje dos detalhes, eu lembro da sensação que eu tive, da sensação de felicidade ou algo do tipo, e fica gravado em você quando é um sonho de Deus. E quando é um sonho de revelação, que é algo do momento que está acontecendo, por exemplo, agora, vai ser um flash, vai ser um sonho que você não vai lembrar de todas as imagens, mas você vai saber que está acontecendo algo em relação a uma pessoa, alguém da sua família ou com você mesmo. Então, quando vem um sonho da parte de Deus, ele não vai demonstrar, não vai causar medo. Você não vai ter medo quando é um sonho da parte de Deus. Por isso que o inimigo ele sempre vai atacar a gente com pesadelos, paralisia do sono, essas coisas. Pra gente ficar confuso ou pra gente ficar com medo. Então, sempre antes de dormir, você ora. Porque sim, o inimigo ele pode causar sonhos. Porque tem uma casta de espíritos que ele causa alguns tipos de sonho, que eu não vou falar aqui, ainda não é o momento. Então, eu creio sim que o inimigo ele induz. E teve uma certa época da minha vida, e até hoje, né? O certo é a gente fazer isso. Quando você tá tendo muitos sonhos esquisitos, sendo muito atacado, você pedir para Deus: Deus, eu não quero ser enganado, me mostra qual sonho é de Deus e qual sonho não é de Deus. Me mostra, que Deus ele vai mostrar. Ele vai mostrar. E se você... É importante saber que também dentro do sonho Deus pode estar mostrando pecados que estão ocultos dentro de nós, que nem mesmo a gente está sabendo. Então ele vai mostrar através do sonho algo que você está sentindo. Por exemplo, eu já tive um sonho uma vez que eu vi uma pessoa de costas e eu sabia quem era a pessoa e eu tentava bater, pegar na pessoa, sabe? Eu sentia muita raiva daquela pessoa. Ou seja, eu achava que eu tinha perdoado, mas na verdade não. Deus mostrou em sonho que eu ainda estava em pecado porque eu não tinha perdoado aquela pessoa de verdade por tudo que aquela pessoa fez. Então Deus pode usar o sonho para mostrar sentimentos, tudo que você está sentindo, pecados ocultos ainda que você está praticando. Então você tem que entender isso. E Deus mostra muito também o que a gente está olhando, o que a gente está vendo, se os nossos olhos estão purificados, os nossos ouvidos, a nossa boca. Deus pode mostrar tudo isso através do sonho. Então o sonho é uma visão de Deus. E agora, no fim dos tempos, ele está usando muito mais os sonhos do que antigamente. Então ele está usando muito mais agora, porque ele vai guiar o povo dele no fim dos tempos através dos sonhos, através das visões, porque é um contato direto. Por o inimigo, ele não quer que você saiba que Deus fala através de sonhos. Muitas igrejas ainda não acreditam, eles têm medo, eles acham que podem criar seitas, né? Porque pode vir um anjo, vir falar para você, ó, faz esse evangelho, evangelho assim, assado. E eles têm muito medo desse negócio de sonho, porque já aconteceu de ter a criação de seitas através de visões, de sonhos. Então tem igrejas que não gostam desse assunto de sonhos. Então a gente tem que entender que cada um vai entender de uma forma, infelizmente os sonhos eles são algo bom que Deus quer falar conosco. E sonhos dependem muito. Tem pessoas que sonham muito e tem pessoas que sonham pouco. Mas Deus vai falar de outra forma com aquela pessoa, não vai deixar de falar. E tem pessoas também que tem o canal dos sonhos bloqueado. Então, como que desbloqueia isso? Com muito jejum, oração. O jejum, ele desbloqueia bastante o canal dos sonhos. Se você começar a jejuar, você vai ver que você vai ter muita visão, muitos sonhos. Algo sobrenatural mesmo. E então você tem que tomar cuidado antes de orar. Sempre peça: Deus, não deixa eu ser enganado, não deixa eu ser enganada.
Imagina, aparece um sonho para você algo, um anjo oferecendo, né, um outro evangelho, mas na Bíblia está escrito, se alguém oferecer algo para você que não é o evangelho de Jesus, por isso que a gente tem que estar lendo a Bíblia, em contato com a Bíblia. A Bíblia é a nosso guia. Todo sonho que for contra a Bíblia, ele já não é de Deus, ele não vem de Deus. Deus não vai dar um sonho que não vem que não tem o mesmo direcionamento que da Bíblia. Por exemplo, se Deus, naquele sonho, você se separa da sua mulher, ou alguém fala para você se separar da sua mulher, isso não vem de Deus, porque Deus não gosta do divórcio. Então Deus não vai falar isso, ok? Então você tem que ver o que está na Bíblia. Agora, se você teve um sonho que você estava separando seu marido, pode ser que seja Deus avisando o diabo, tá tendo alguma inveja em relação ao seu casamento, né? Alguma coisa do tipo. Então, é outra interpretação, tá bom? E por isso que a gente tem que saber interpretar os nossos sonhos. Não tem pessoa melhor para interpretar os nossos sonhos do que nós mesmos. Nós vamos entender o jeito que Deus fala conosco. Cada um, Deus vai falar de uma forma. Então, comigo, Deus fala muito através de sonhos. E eu não posso ignorar isso. Quanto mais eu dou valor para isso, mais Ele fala comigo através de sonhos. Agora, tem pessoas que Deus não vai falar muito. Ele vai até falar, mas não muito, porque aquela pessoa não dá valor para os sonhos. Tem muitas pessoas que acham que os sonhos que acontecem é da mente, mas não é. A maioria, se a pessoa sonha muito, se a pessoa é uma pessoa de oração, para começo de conversa, ela vai sonhar muito. Uma pessoa de oração, ela vai sonhar muito. Principalmente, eu conheço muitas mulheres que oram muito, então elas sonham muito. E homens também pode acontecer, mas aí vai cada um do seu dom, do que Deus chamou. Mas Deus, ele vai falar com cada um de uma forma. Então, mulheres que oram muito vão sonhar muito para orar por outras pessoas, porque são intercessoras. Então, elas vão orar por outras pessoas. Naquele momento, se acorda de madrugada com um sonho, então vai lá, Deus está pedindo para orar por tal pessoa. E é muito importante a gente dar esse tipo de atenção para os nossos sonhos. Tem sonhos que não tem como vir da nossa cabeça, não tem como vir da nossa cabeça. E eu creio que há uma batalha espiritual muito grande, né, do inimigo querendo atrapalhar essas mensagens de Deus, porque o sonho é ouvir a voz de Deus. O sonho é ouvir e ver a voz de Deus. Ele fala através de parábolas, né? Então, como que eu vou saber esse sonho de Deus? Pelo Espírito Santo. Você tem que orar muito, jejuar muito, e você vai perceber qual é o sonho de Deus e qual que não é. Eu vejo quando é o sonho do inimigo, geralmente, se eu durmo até tarde, sabe quando você dorme depois das 6 horas? Às vezes pode acontecer de ter pesadelos. Eu sinto isso, que parece que é um período da manhã que o inimigo parece ter liberdade para causar um tipo de pesadelo. Então, eu acredito nisso comigo. Aí cada um é uma situação diferente. E sempre que a gente pede para Deus, Deus, eu não quero ser enganado, se esse sonho do inimigo me mostra, então Deus vai mostrar. Deus vai mostrar, porque no sonho as pessoas elas têm que estar perfeitas, elas têm que estar, sabe, com a pele perfeita, tudo normal. Se tem alguma coisa errada, então você pode saber. Ou um animal que tá com alguma coisa errada, sabe? Um animal que tá meio esquisito. Então você pode saber que não é de Deus. E só que o que eu quero ressaltar aqui é o seguinte: tem uns sonhos esquisitos que também é de Deus. Tem uns sonhos esquisitos que você fala, poxa, mas aquele sonho é muito esquisito. Mas aquele sonho pode ter vindo da parte de Deus, sim. Então, não é porque aquele sonho é meio esquisito que não vem de Deus. Então, por isso que você tem que pedir discernimento do Espírito Santo. Agora, se causa medo, aí você pode saber que é do inimigo. Se é muito estranho, uma estranheza assim, sabe? Muito, muito esquisito, é do inimigo. Causa medo, é do inimigo. Agora, tem sonhos que Deus envia pra gente
que são bem pitorescos, que são bem esquisitos. Uns até você até dá risada, você não entende muito bem, que sonho estranho que eu tive, mas é um recado de Deus. E tem sonhos que você só vai saber a interpretação daqui a uns anos. Você vai entender uma parte ou você não vai entender nada, você só vai entender daqui a alguns anos. Por isso que a gente tem que ter o Espírito Santo para nos acalmar. Nem todo sonho é pra gente saber a interpretação. Por isso que, porque se a gente saber antes, a gente estraga. Deus está enviando um sonho para uma promessa. Deus mostrou algo ali, manifestando uma promessa que Ele vai cumprir para você no futuro. Então a gente tem que ter a paciência de aguardar. Por isso que oração, jejum é muito importante para a gente entender se o sonho é de Deus, do inimigo, é da nossa mente. Então é fácil você confundir esses sonhos. É um pouco fácil, mas quando você está em contato com o Espírito Santo, você lê muito a Bíblia, você ora muito, é difícil você ser enganado, você vai saber. Por exemplo, teve uma época que eu sonhei com cobra, e no sonho, eu não fiquei com medo quando eu sonhei com a cobra. Mas, quando aconteceu depois um acidente comigo, aí eu percebi que era aviso de Deus. Aí tem sonhos com cobra, quando a cobra tá muito perto, eu já acordo com medo. Eu já acordo, sabe, com um asco, com alguma coisa, sabe? Então, você pode saber que esse sonho, eu acredito que seja do inimigo, algum tipo de pesadelo, algum tipo de ataque noturno. Pode ser sim. Então, por isso que antes de dormir, peça perdão pelos pecados, todos que o Espírito Santo ali falar no seu coração, pelos conscientes e inconscientes, para daí não ter interferência noturna. E entender que do período das 6 da manhã em diante pode acontecer mais pesadelos esquisitos. E sim, Deus ele fala conosco quando está perto de acordar. Quando está perto de acordar, sabe? Aí você acorda e você lembra do sonho. Poxa, acabei de sonhar isso. Então Deus se comunica assim com a gente. Porém, o inimigo ele tem uma certa liberdade ali. Em algum momento pode ter sim. Em um período da manhã foi o que eu percebi, tá bom? Então se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E sempre que você tiver sonho, anote seus sonhos, que daí você, na hora você não vai entender se é de Deus, se não é, do que é, se é da sua cabeça. Mas depois você vai refletir, vai acontecer coisas na sua vida, você vai refletir, você vai ver, era de Deus, não era de Deus, entende? Teve uma vez que eu tirei um cochilo à tarde e eu tive um sonho bem esquisito, sabe? Como se eu tivesse caindo, ou um prédio caindo, sabe? Eu não vou dar muitos detalhes aqui. Mas é um sonho bem esquisito, bem perturbador, assim, de uma maneira, assim, no limite. E aí eu acordei daquilo, eu falei, nossa, que sonho esquisito. E depois daquele dia, houve alguns ataques na minha vida, de pessoas acusando algo que não era verdade. Alguns ataques, assim, para incomodar mesmo. Na minha casa teve alguns ataques. Então eu entendi que às vezes o sonho parece ser muito de barriga cheia, parece ser muito um sonho esquisito, mas na verdade era um sonho de Deus. Eu tenho certeza disso porque é o Espírito Santo que me dá esse discernimento. Aquele sonho era de Deus. Então hoje, se eu tiver um sonho parecido com aquele, eu já vou orar, vou entrar em oração, vou entrar em jejum. A gente tem que ter esse discernimento. Vou entrar em jejum, vou entrar em oração e vou declarar todo o mal por terra no nome de Jesus. E vai declarando todo ataque do inimigo. Tá por terra no nome de Jesus. É isso que Deus, quando Deus traz um sonho que nos perturba. Eu vou ler alguns versículos aqui para você entender.
Gênesis 48. Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Então, as interpretações pertencem a Deus, são de Deus. Então, elas sempre vão vir de Deus. Se você tiver o Espírito Santo, Deus pode te revelar, sim, interpretar um sonho. Se você não tiver o Espírito Santo, não tem como. Aí em Números 12, 6, e ele disse: ouçam as minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor. A ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Então, em Números 12, 6, fala isso. Joel 2, 28, e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Então, isso é profético, ter sonhos e visões. São muito proféticos. Como eu falei, sonhos são visões, só que você está dormindo. Aí está em Atos 2 também, o mesmo versículo. E daí, ouvi o que dizem os profetas que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e ilusões de suas próprias mentes? Jeremias 23, 25 a 26. Então, em Jeremias ele fala muito, de sonhos falsos, de profetas que profetizam algo que Deus não falou. Jeremias fala muito. E por causa disso, muitas igrejas hoje vão falar que esse negócio de sonho não existe, é coisa da mente da pessoa. Mas, gente, é quase todos os dias. Deus fala comigo no sonho e acontece alguma situação e é Deus realmente falando comigo. Então, a gente tem que ter esse discernimento. trabalhei muito, hoje, daí à noite eu sonhei trabalhando. Então isso é normal, nossa cabeça, estudei demais hoje, até aí à noite eu sonhei que eu estava estudando. Isso pode acontecer sim, mas é totalmente diferente do sonho, quando o sonho vem de Deus, quando é uma mensagem de Deus. Então por isso que as igrejas acreditam que toda pessoa que sonha é sonho falso. Aí eles generalizam, porque eles têm medo. Tem medo porque a pessoa pode inventar uma heresia, inventar uma coisa da cabeça dela, pode inventar uma seita, algo que não está na Bíblia. Por isso, irmãos, a gente tem que estar sempre orando, lendo a Bíblia. Eu sempre vou recomendar isso para vocês. Estudem as Escrituras e busquem oração. A oração é importante. A oração é muito importante. Ter um contato com Deus íntimo. Por isso que todos os dias nós oramos aqui. Aliás, todos os dias não, de segunda a sexta a gente está orando aqui às 19 horas da noite, do horário de Brasília. Então vem orar conosco. E eu vou deixar aqui nos comentários um link para você entrar lá no nosso grupo do Telegram, para eu sempre estar enviando lá coisas exclusivas. E tem um livro lá que eu vou deixar disponível, um livro digital, livro meu que eu escrevi, que eu vou deixar lá disponível de graça para vocês, que é O Segredo da Mente Vencedora. Clica lá no link e baixa lá. Você tem que entrar no grupo do Telegram para baixar, ou no grupo do WhatsApp, se assim você quiser, você não quiser entrar no grupo do Telegram, tá bom? Então eu vou deixar aqui nos comentários e na descrição, tá? Então você entra lá e participa do grupo para você receber conteúdos exclusivos, orações, tá bom? E outros assuntos que a gente só pode falar no grupo. Então, que esse vídeo seja uma bênção na sua vida. Compartilha com seus amigos, com pessoas que precisam saber dessas diferenças de sonhos. E que Deus venha estar abençoando a sua vida e que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe.